Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Você encontra sempre nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 4 de outubro de 2023, quarta-feira, dia de São Francisco de Assis, e é a 26ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou exemplificando aqui, simbolizando, é branca. No rito da celebração temos o prefácio da memória. Vamos à primeira leitura. Bem, antes da primeira leitura, quero dizer que a memória é de São Francisco de Assis, né? Memória de São Francisco de Assis, que foi um grande santo, é um grande santo da igreja, né? Ele era filho de um rico comerciante de Assis, que modificou bastante a igreja e até hoje tem muitos seguidores pelo mundo. Primeira leitura, leitura do livro de Neemias, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º. Era o mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me: por que estais com a fisionomia triste? Não estais doente? Isto só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? E o rei disse-me: o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judéia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar sua viagem? E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso, e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue a Judéia. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 136 ou 137, vai depender se é da Bíblia Latina Vulgata ou da Bíblia Hebraica. Versículos do 1º ao 2º, 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão 6º. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos: que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião.
Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Repitamos. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, capítulo 9 do Evangelho escrito por São Lucas, versículos dos 57 ao 62. Antes vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outros: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, palavra forte de Jesus, hein? Não devemos olhar para trás. É importante seguir sempre em frente e acreditando que Jesus estará sempre conosco. Vamos agora à reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar uma reflexão, ainda que seja pequena, mas que nos traga alguma luz sobre o texto. Temos uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Lucas 9, versículos dos 57 ao 62. 3 cenas de seguimento marcam o início da caminhada de Jesus para a cruz em Jerusalém. Jesus só pode recrutar pessoas prontas a abandonar todas as seguranças materiais ou morais. No primeiro e terceiro caso, os homens tomam a iniciativa: eu te seguirei. No segundo caso, é Jesus quem chama: siga-me. Nas 3 situações, requerem-se prontidão, desprendimento de outros vínculos, disposição para enfrentar o desconforto. Enterrar os mortos é dever sagrado, porém, é mais importante priorizar a vida nova oferecida pelo reino de Deus.
O discípulo de Jesus deve ser como o lavrador que olha para frente. Olhar para trás é desviar-se do caminho reto. Essas exigências se aplicam ainda mais aos que têm particular vocação ao serviço do reino, como bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas. Deixa eu ver mais uma reflexão, que aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990, eu acho que aqui tem alguma palavra também que nos possa esclarecer. Vejamos o que diz aqui a Bíblia edição pastoral. Os primeiros passos para os que seguem Jesus em seu caminho são disponibilidade contínua, capacidade de renunciar às seguranças e, iniciado o caminho, não voltar para trás por motivo nenhum. Olha, não olhar para trás é importantíssimo. Vamos aos santos do dia e ao fim eu vou falar sobre o santo principal, São Francisco de Assis, que é santo do dia 4 de outubro de 2023. 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis, né? Vejamos, antes de falar de São Francisco, dos outros santos. É santo do dia 4 de outubro, São Petrônio de Bolonha, foi bispo. É do ano 450, renunciou ao cargo que exercia no Império Romano e se consagrou ao serviço da Igreja. Santa do dia 4 de outubro, Santa Áurea de Paris, abadesa, do ano 856, foi superiora do mosteiro de São Marcial, em Paris, onde viviam cerca de 300 virgens, sob a regra de São Columbano. Santo do dia 4 de outubro, Beato Francisco Xavier Celos, presbítero, faleceu em 1867. Era um religioso redentorista de origem bávara, foi enviado em missão para os Estados Unidos. Dedicou-se a dar assistência aos meninos e jovens e aos imigrantes de língua alemã. Santo do dia 4 de outubro, Beato José Canet Giner, presbítero e mártir, faleceu em 1936. José Canet Giner era um jovem pároco da Arquidiocese de Valência, foi fuzilado quando tinha apenas 33 anos em Gandia, na Espanha. Bem, agora nós vamos ao santo principal, São Francisco de Assis, cuja celebração deste dia deve ser em sua memória. Os presidentes de celebrações devem se ater à memória de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis faleceu em 1226. Filho de um rico comerciante de Assis, na sua juventude participou de guerras que então assolavam as cidades italianas. Você sabia disso? Que ele participou de guerras? Quando por 3 vezes ouviu a voz de Nosso Senhor crucificado, convidando-o a amparar sua igreja que estava caindo. Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores e, com Santa Clara, a Ordem das Clarissas. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, Francisco era filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni. Francisco nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas, quando Pietro Bernardoni voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe.
Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma das frequentes batalhas. Em 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, Francisco se porta como pessoa inquieta. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e seus interesses, convocado pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma. No ano de 1205, visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante, à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semidestruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama seu pai e a sua mãe, mais que a mim não é digno de mim, Mateus 19, versículo 29, sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone, doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu, daquele momento em diante, cantando: sou o arauto do grande rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Lucas capítulo 9, versículo 3. Tais palavras encontraram um eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou, cheio de alegria: é isso precisamente que eu quero, é isso que desejo de todo o coração. E sem demora, começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros:
Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo, Bernardo de Quintaval se juntou a ele e, pelo caminho, juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes, abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois, vem e segue-me. Mateus 19, versículo 21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Lucas 9, versículo 3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Isto é o que devemos fazer e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isso aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação do seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo e especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas, e Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiram as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho, depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações e a acolhia num coração caloroso tudo o que ele lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora para poder ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebeu os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era o final de agosto, em 1226, e pede para ser levado a Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando Mortem Suscepti. Mortem Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem o seu canal no YouTube com seu nome, nos responde as nossas dúvidas. E ele respondeu a essa dúvida: o que Deus faz quando suplicamos algo? O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, porque é o nosso Pai. E qual pai que não quer o melhor para o filho? Ainda mais quando é o Pai das misericórdias, o Pai celestial. E agora, do aramaico dialeto de Jesus Cristo, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará, será o juízo final. Quem nesta terra caminhou com Jesus, continuará com ele, com Deus Pai e o Deus Espírito Santo, para sempre. Quem não quis Jesus, ficará então com o demônio. Infelizmente é assim. Quem não crer, irá para o inferno. Então creia nesse Deus misericordioso que se humilhou por nós, humanou-se, sofreu, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos salvar. É o nosso Redentor. Ressuscitou, ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.